Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Luigi Tech. Hoje eu vou estar apresentando aí para vocês uma máquina, uma configuração de PC Gamer com um valor de até R$2.000, uma configuração bem baratinha, vai ser aí muito bacana para quem está querendo montar a sua primeira configuração para rodar os jogos atuais. É claro que com R$2.000 não dá para montar uma máquina top, mas como eu falei, ela vai conseguir sim rodar os jogos atuais com bons gráficos, ali pelo médio, dependendo do jogo, você pode até subir um pouquinho dos gráficos, e também com ótimas taxas de frames, pelo menos acima dos 45 frames, que é uma boa taxa de frames por segundo. Acredito que você não vai ter problemas com jogos pesados rodando nessa taxa de frames por segundo. Só lembrando aqui que os preços que eu vou colocar nesse vídeo são os menores preços que eu achei em boleto bancário, que é uma forma de pagamento muito conhecida aí no ramo de e-shop. Eu peguei os preços nos e-shops nacionais e também para a galera de Portugal e dos Estados Unidos. Então vamos ter aí como comparar, né, de reais para euro e dólar. Então pessoal, acho que eu já me estendi demais aqui na introdução do vídeo e vamos aí para os componentes de hoje. Portanto, pessoal, vamos começar aqui pelo processador da configuração, que vai ser um Pentium G4560, processador Kaby Lake da 7ª geração dos processadores Intel. Ele, apesar de ser um Pentium, é um processador com 4 threads. Isso significa que o sistema operacional vai entender como se ele tivesse 4 núcleos, o que é muito bom, por exemplo, para aplicações multitarefas e também para os jogos que necessitam de mais threads. Recentemente eu fiz aí diversos testes com o G4400 e realmente tem jogos que ele fica muito abaixo por conta de ser um processador dual core. E aqui o G4560, que é basicamente uma atualização do 4400, a gente já não tem isso. Ele inclusive ultrapassa em desempenho um FX 6300 se a gente for falar apenas de jogos. Um pouquinho das especificações dele, ele é socket LGA1151, isso significa que ele vai ser compatível com placas-mãe com esse socket, então H110, B250, Z170, todas essas placas-mãe vão ser compatíveis com esse processador, mas é claro, lembrando que se você tiver uma placa-mãe H110, talvez você tenha que fazer atualização de BIOS. A litografia dele é de 14 nanômetros, o clock base é de 3.5 GHz e no caso desse processador aqui não temos o Turbo Boost. E para fechar, o TDP é de 54 watts, lembrando que TDP não quer dizer o consumo do processador, não quer dizer que o processador vai consumir 54 watts, mas é uma especificação que está atrelada com consumo, então isso significa aqui que o 4560 consome pouca energia. Vocês também podem ver mais especificações com o programa CPU-Z, uma imagem que eu peguei da internet. É um programinha bastante interessante, muita gente utiliza para saber o nome da placa-mãe, saber o que tem dentro do PC sem ter que abrir ele. E quanto ao valor, esse processador está custando aí na faixa de R$260, vai depender muito da loja e por conta desse preço, cara, que é muito bom, tá bastante difícil de encontrar ele em estoque. Já em relação aos valores lá de fora, para Portugal, eu só achei ele a 90 €, que foi no site PC Diga, e nos Estados Unidos, nos sites Newegg e também no Amazon, eu achei por um valor de $68. Ou seja, aqui no Brasil, pelo menos, o processador não tem muita diferença em relação ao valor, né? Se a gente for fazer a conversão direta. Para a placa-mãe, pessoal, eu coloquei aqui uma Asus H110M CS-BR, é um modelo bem básico aí de placas-mãe para processadores com socket LGA1151. Ela é uma placa do tipo Micro ATX, apesar de ser um modelo bem pequeno, bem compacto. Mesmo assim, ela tem 4 portas SATA do tipo 6 gigabits por segundo, vai suportar até um i7 para um futuro upgrade, e suporta 32 GB de memória, no caso são 2 slots, lembrando que tem que ser memórias do tipo DDR4. Aqui eu quero deixar um alerta para vocês, é interessante que vocês entrem em contato com a empresa onde vocês vão comprar essa placa-mãe para saber se a BIOS dela já está atualizada de fábrica. Isso porque caso a BIOS da placa-mãe não esteja atualizada, o PC não vai dar vídeo, justamente porque essa placa-mãe ela foi lançada antes do processador. E por isso é importante que vocês façam essa pergunta, né, para a empresa onde vocês vão comprar.
Lembrando, se caso você tiver que atualizar BIOS, você vai precisar colocar um Skylake na placa-mãe para depois colocar o G4560. Uma outra alternativa é estar comprando uma placa-mãe com um chipset mais atual, uma B250, por exemplo, que é com o mesmo socket, o LGA1151. Dessa maneira, ela já vai estar preparada para receber o Kaby Lake e também vai ter alguns recursos a mais. Porém, o valor dela, né, normalmente as placas-mãe com chipset B250 são mais caras do que os modelos H110, elas devem estar aí na faixa de uns R$450. Memória RAM dessa máquina vai ser apenas um módulo de 8 GB, memória da marca Kingston HyperX Fury com clock de 2133 MHz, 8 GB de memória RAM atualmente está de boa, dá para rodar todos os jogos pelo menos ali em resolução Full HD. Eu encontrei essa memória aqui no Brasil por R$300, elas deram uma reduzida de preço boa. Para quem está sempre acompanhando o vídeo deve ter reparado aí que há uns 2-3 meses atrás as memórias estavam bem caras. O HD da configuração vai ser um Western Digital de 500 GB, bem padrão. Para ser sincero, o HD não vai alterar muito em desempenho, só na questão de carregamento de arquivos e também no loading dos jogos, na parte de carregamento. Eu coloquei aqui o de 500 GB só para reduzir ainda mais o preço, mas se você quiser de 1 TB, a diferença de preço está de R$50 apenas, é até um bom investimento no caso. A placa de vídeo desse PC, na verdade eu estava um pouco em dúvida entre a GTX 1050 e a RX 460, só que dois pontos me fizeram escolher aqui a RX 460. A primeira questão é a relação ao preço. Vira e mexe, a RX 460 está em promoção. Eu já cheguei a ver modelos de RX 460, principalmente esses modelos single fan, esses modelos mais de entrada, abaixo de R$400. E a GTX 1050 já está bem mais cara que isso, a gente não encontra ela abaixo de R$500, por exemplo. Mesmo assim, se você gostar mais de NVIDIA, você pode trocar aqui para uma GTX 1050, até mesmo uma GTX 750 Ti cairia muito bem nessa configuração. No caso, atualmente, o preço mais em conta que eu achei para a RX 460, em específico o modelo da XFX, que vocês podem ver ali, foi o valor de R$450. Em relação ao desempenho, vocês podem procurar aí testes da RX 460. É uma baita placa de vídeo, apesar da própria AMD recomendar ela apenas para jogos mais de entrada. Ela vai conseguir rodar aí jogos pesados também, como Battlefield 1, GTA V, For Honor, Far Cry, Crysis 3. Todos os jogos atuais ela vai conseguir rodar aí bem, com qualidade gráfica do médio e em Full HD. Para a fonte eu não fugi também do padrão, coloquei uma EVGA de 430 watts. É uma fontezinha bastante interessante em relação ao custo-benefício. Eu achei ela por R$160 no mercado brasileiro, um valor realmente muito bom. E na verdade ela vai até sobrar para configuração, quem sabe depois você possa fazer um upgrade de placa de vídeo, colocar até uma GTX 1060, essa configuração vai suportar uma GTX 1060. O G4560 eu acredito que segure bem a GTX 1060, apesar de ter um gargalo em um jogo ou outro, ele vai conseguir manter uma boa média de frames, então com essa fonte aqui você está seguro para fazer um upgrade na placa de vídeo. Para finalizar, o gabinete vai ser um Aerocool modelo GT, o gabinete também muito de entrada, para mim é um dos gabinetes mais baratos e recomendados para um PC gamer, justamente porque ele tem a instalação de fonte na parte de baixo, já tem algumas entradas para fãs, apesar de a refrigeração ser um ponto fraco dele. Também é um gabinete que não tem dimensões muito grandes, mas dá aí para uma configuração intermediária tranquilamente. Ele também tem suporte para cable management, a parte interna dele tem alguns buracos para passagem dos cabos da fonte. Tudo isso por R$130, que foi o valor que eu achei aqui no Brasil. Lá fora, infelizmente, eu não achei esse gabinete à venda, mas com $60 ou euro você consegue tranquilamente comprar um gabinete até melhor que esse daqui, por exemplo. Com relação ao painel frontal, nós temos dois USBs 2.0, entrada e saída de áudio, algo bem básico mesmo. Também tem a versão Advanced desse mesmo gabinete, que vai vir ali com um USB 3.0 no lugar de um 2.0. Mas para essa máquina, como a gente está visando aí não passar dos R$2.000, esse é um gabinete que está bastante interessante pela questão do seu valor. E aqui nós temos o orçamento final da configuração. O valor total dele ficou de R$1.910, conseguimos bater a meta que era de até R$2.000.
Ainda sobrou uma grana para comprar uns fãs, talvez. E pro pessoal de Portugal não passou dos 500 euros. E a galera dos Estados Unidos ficou ali com incríveis 438 dólares. Podemos dizer que com um quarto de um salário de um americano, a gente já consegue montar uma configuração dessas. Outra dica que eu quero dar para vocês é o site Craft My Box. Lembrando que todas as configurações que eu fizer nesse ano, vocês vão poder encontrar lá no meu perfil no Craft My Box. Então dá uma acessada, o link vai estar aqui na descrição. Lá vocês podem ver a configuração completa e também as lojas com os preços mais baixos. Então, galera, encerro por aqui mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, também participem aí nos comentários, se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo. Eu também estou sempre respondendo os comentários, minhas redes sociais vão estar passando aqui embaixo, você pode também entrar em contato comigo via Twitter. Outra coisa, se você tiver alguma sugestão de configuração, deixa aí nos comentários, vai ser bem bacana. Normalmente as configurações aqui do vídeo são sugestões de vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um abração e fui!